Amém? Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus ou às riquezas. Em uma outra tradução, ninguém pode servir a Deus ou a mamão. Por que Jesus disse isso? Porque a relevância, a importância que nós colocamos no dinheiro vai definir se ele é o nosso servo ou se ele é o nosso Senhor. A relevância que colocamos no dinheiro vai dizer se ele é o nosso Senhor e também se ele é o nosso Deus. Por isso Jesus disse: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir a mamão. Eu não sei se você sabe o que é mamão ou quem é mamão. A palavra mamão, ela é de origem aramaica. A palavra mamão era usada pelos assírios e depois se tornou popular com os sírios. E os sírios, eles diziam que todas as riquezas, os bens e o dinheiro que eles possuíam vinham dessa divindade chamada Mamon. E os sírios, eles são descendentes dos babilônicos. Babilônia é de origem de Babel, e Babel significa confusão plantada. E um dos eventos mais conhecidos de Babel foi a construção da torre. Eles decidiram construir uma torre que chegasse ao céu com seus próprios esforços. Este era o desejo do povo que morava em Babel: construir uma torre que os levasse aos céus com seus próprios esforços. Eles não estavam querendo depender de Deus, eles queriam chegar aos céus com os seus próprios esforços. É assim que Mamon faz, através das riquezas. Mamon quer nos convencer que se nós tivermos dinheiro, nós não precisaremos de Deus. Mamon quer colocar a nossa confiança nas riquezas e não em Deus. E ele faz falsas promessas. Mamon, através das riquezas, promete que se você tiver riqueza, se você tiver dinheiro, você terá significância, você terá relevância, você desfrutará de paz, você terá alegria, você terá felicidade. Ele diz: olha, se você tiver dinheiro, você será uma pessoa mais feliz. Se você tiver dinheiro, você desfrutará de paz plena. Isso não é verdade, isso é mentira. Porque a verdadeira paz, a verdadeira significância, a verdadeira relevância, a verdadeira alegria nós só encontramos no nosso Deus. Ele é o provedor de toda a paz, de toda a alegria, de toda a significância que eu e você precisaremos e precisamos para ter uma vida abençoada aqui na terra. Mas Mamon quer tirar a nossa confiança do nosso Deus, fazendo com que a nossa confiança esteja nas riquezas. Então entenda uma coisa, olha para cá. Tudo que nós estamos falando dentro desta quarta mensagem é sobre confiar. É sobre o que eu falei? Sobre confiar. É possível que usemos dinheiro, bens, riquezas, mas não é sobre isso. Nós estamos falando sobre confiar. Em quem você confia, você descansa. É o que nosso apóstolo tem nos ensinado. Mamon quer fazer com que depositemos a nossa confiança nas riquezas, tirando a nossa confiança do nosso Deus, que é o nosso provedor de todas as coisas. Por isso, eu e você precisamos aprender qual é o meio, qual é a forma de destruirmos a influência de Mamon nos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque aqui vai demonstrar o primeiro ensinamento: como quebrar a influência de Mamon, como destruir a influência de Mamon. E o primeiro ensinamento é que eu e você precisamos proteger a nossa vida dos ataques do inimigo. Você precisa proteger a sua vida dos ataques do inimigo. Esse texto, proteger dos ataques do inimigo, me lembrou muito o encontro com Deus. Não sei se vocês lembram disso. Proteja a sua vida dos ataques do inimigo. Me lembrou muito o encontro. Eu acredito que em breve nós teremos os nossos encontros.
Eu acredito nisso. Deus já está se movendo, as coisas estão acontecendo, mas até lá nós precisamos nos proteger dos ataques do inimigo. E aqui diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Está uma luz aqui em cima, refletindo, uma luz colorida aqui. Se puder tirar, por favor, que ela está aparecendo bem em cima do texto, eu não estou conseguindo ver. Eu vou ler daqui do meu, tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneça inabalável. Olha só que coisa interessante. Você precisa compreender que a sua luta, ela não é contra carne e sangue. Queridos, a nossa luta não são contra as pessoas. A sua esposa não é a sua inimiga, o seu esposo não é o seu inimigo, os teus filhos não são os seus inimigos, o teu vizinho não é o seu inimigo, o seu patrão não é o seu inimigo. Eu ainda costumo dizer, nem o seu inimigo é o seu inimigo. Não é. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é na região celestial, contra principados e potestades. E Mamon é um principado. Então a nossa luta é contra ele. Nós precisamos nos levantar e precisamos nos proteger dos seus ataques. E você sabe qual é a área inicial que Mamon ataca? A área inicial que Mamon ataca é a área espiritual. É a sua espiritualidade que ele foca para caminhar e desenvolver o seu primeiro ataque, na sua área espiritual. Funciona mais ou menos assim: você ouve a palavra, você recebe a palavra, você entende a palavra. Na hora de praticar a palavra, Mamon vem com os seus questionamentos. Ei, peraí, será que é isso mesmo que agrada a Deus? Será que está certo isso mesmo? Será que isso já não é passado? Será que isso já não vale para os nossos dias? Mamon faz assim, ele não muda. Foi assim no Éden com Adão e Eva. Deus havia deixado uma palavra para que Adão e Eva vivessem no Éden e desfrutassem de uma vida abençoada. Mas em um determinado momento, o inimigo se apresenta e diz: olha, peraí, não é bem assim que Deus falou. Não é bem assim que Deus falou. Plantou questionamentos no coração de Adão e também no coração de Eva. Não foi diferente no deserto. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, se preparando para a ascensão do seu ministério. Quando terminou esse período, Jesus teve fome, e nesse momento se apresentou o inimigo e disse: olha, peraí, você não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pães, porque assim está escrito. Ele tentou comprometer a espiritualidade de Jesus, tentou plantar questionamentos no coração de Jesus, usando a própria palavra. E é assim que Mamon faz. Mamon usa a própria palavra, ou traz questionamentos nos nossos corações, pela palavra que foi liberada. Ah, não é bem assim, não é desse jeito. Então eu e você precisamos compreender: se nós estivermos desfrutando de algo maravilhoso em Deus, como Adão e Eva estavam desfrutando no Éden, ou se nós estivermos no deserto, como Jesus estava passando por um tempo de prova, um tempo de preparação, um tempo de teste, em todos estes lugares, lá no topo ou aqui embaixo, Mamon sempre visita para trazer questionamentos. Eu e você precisamos nessa hora nos posicionar contra os questionamentos de Mamon. Se você tiver alguma dúvida, o melhor lugar para que você tire as suas dúvidas é aqui dentro. Você está me escutando? Não é no YouTube, não é no Google, não é no vizinho de outra congregação, não é, é aqui dentro. Todo mundo quietinho, né? Silêncio da morte essa hora reinou, né? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar com vocês, mas eu não posso me poupar de ensiná-los nessa noite, porque o que não falta é espírito de Mamon
para trazer confusão no arraial. Jesus venceu no deserto, e você pode vencer também usando a palavra. Quando vier esse espírito maligno, você vai dizer: chegou tarde. Eu já ouvi a palavra, eu já recebi a palavra, eu já entendi a palavra, e agora ninguém me segura de praticar a palavra. E porque você pratica a palavra e vai continuar praticando a palavra, Deus vai lhe conduzir para viver uma vida abençoada aqui na terra. Amém? Agora, fique atento, se prepare e combata esses ataques do inimigo, esses ataques de Mamon. Este é o primeiro: proteja a sua vida dos ataques do inimigo. E o segundo é: resista a amar ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha que coisa interessante. Mamon e o dinheiro não são as mesmas coisas, ou as mesmas pessoas, ou os mesmos espíritos. O dinheiro, ele não é mau em si. Não há equívoco nenhum em ter dinheiro. Não há equívoco nenhum em ter bens. Não há equívoco nenhum em ter riquezas. O equívoco é ser possuído pelos bens, ser possuído pelas riquezas, ser possuído pelo dinheiro. Aí está o erro. O equívoco está aí. E aquele que é possuído pelos bens, pela riqueza, pelo dinheiro, ele ama o dinheiro. E aí, Paulo, ele diz: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu e você precisamos resistir, amar ao dinheiro. Amar ao dinheiro. Agora, preste atenção: o dinheiro, ele não é neutro. Ele não é neutro. Sobre ele repousa o Espírito de Deus, e sobre ele repousa o espírito de Mamon. É um ou é o outro. Não tem como ser os dois. E para saber qual espírito repousa sobre o nosso dinheiro, se é o Espírito de Deus ou o Espírito de Mamon, basta responder uma simples pergunta: como você ganhou esse dinheiro? É honestamente? Você tem consagrado, separado e também tem entregado a parte que é de Deus? Porque quando isso é feito, e dessa forma é feita, o Espírito de Deus é aquele que influencia, é aquele que repousa sobre o dinheiro que fica conosco. Aquilo que nós entregamos é abençoado, e aquilo que fica conosco também é abençoado, e é abençoado por Deus, porque o Espírito de Deus repousa quando agimos dessa forma. E quando Deus abençoa, e aquilo que Deus abençoa, o maligno não pode tocar. Entenda, o maligno não pode tocar aquilo que você consagra, aquilo que você separa, aquilo que você entrega para Deus. Se você ganhou honestamente e cumpriu o princípio, o maligno não pode tocar, em hipótese alguma, não pode. Por quê? Porque é consagrado e porque é abençoado por Deus. Agora, Mamon faz com que as pessoas amem ao dinheiro, e aquele que ama o dinheiro, ele pensa em dinheiro. Aquele que ama o dinheiro faz tudo pelo dinheiro. Ele abandona a fé pelo dinheiro, ele abandona o casamento pelo dinheiro, ele abandona os filhos pelo dinheiro, ele abandona a igreja pelo dinheiro, ele abandona a salvação pelo dinheiro. E na sua cabeça e no seu coração, ele precisa sempre ganhar mais, ele precisa sempre guardar mais, ele precisa sempre reter mais. Isso é uma influência de Mamon. Agora, Deus não é assim. O nosso Deus é a fonte de toda a provisão plena que eu e você precisamos. O nosso Deus é uma fonte de provisão inesgotável. Se você necessita de provisão hoje, Deus tem provisão para você. Se você necessitar de provisão amanhã, Deus continua tendo provisão para você. Nunca, nunca em Deus nós teremos escassez de provisão. E porque Deus é assim, Ele não nos ensina a guardar. Pelo contrário, Ele nos ensina tudo que nós temos, que recebemos dEle, nós devemos compartilhar. Nós devemos sempre semear. Nós devemos sempre distribuir. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de conhecimento, estou falando de tempo, estou falando de amor. Tudo temos recebido de Deus. E Deus,
ele nos ensina que devemos compartilhar e compartilhar sempre. Mamão, o oposto, porque o espírito de Mamão é um espírito egoísta, mas o Espírito de Deus é um espírito generoso. Generoso. E todo o tempo, o Espírito de Deus está falando conosco, e também todo o tempo o espírito de Mamão está buscando falar conosco. Eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre será a voz da generosidade. Quer resistir, amar ao dinheiro? Seja generoso. Seja generoso. A generosidade, ela quebra toda resistência quanto a amar ao dinheiro. E eu e você precisamos aprender a resistir, a amar ao dinheiro. Amém? Terceiro ensinamento. Aplique o seu dinheiro no reino. Mateus 6, 19 a 21. Diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não acumuleis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. É o que Jesus está falando. Sabe o que Jesus está falando a respeito disso? Ele está nos ensinando qual finalidade eu e você devemos dar para o nosso dinheiro. Qual finalidade? Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais no céu. Porque lá os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói, não consome. Ele diz: e onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus está falando de finalidade. Ele diz: os nossos recursos, o nosso dinheiro, nós escolhemos qual finalidade iremos dar. Nós podemos fazer com que o nosso dinheiro seja usado para fins justos e injustos. Nós podemos escolher aplicar o nosso recurso, o nosso dinheiro, numa finalidade que é passageira ou numa finalidade que é eterna. O nosso dinheiro pode ser investido para abençoar e também deve ser investido para abençoar pessoas. Essa hora ninguém fala amém, né? Qual finalidade Jesus está falando? Nós temos esta finalidade. Você vai receber, você vai ser abençoado, mas você não pode esquecer que Jesus também te chama para abençoar e abençoar pessoas. Rick Warren, ele tem uma frase: no final da vida, diante de Deus na prestação de contas, você verá pessoas que foram frutos da sua generosidade, lá no céu, ou do outro lado no abismo, pessoas que foram frutos da sua avareza. Desenvolva um coração generoso. Desenvolva. Invista no reino de Deus. Cada quantia investida no reino de Deus é como um míssil que é lançado bem nas trevas, bem na ação de Satanás, destruindo, destronando todos os seus projetos e seus planos. Cada quantia investida no reino de Deus, esta proporciona o resgate de uma vida, de uma casa, de uma família, a restauração de um casamento, a mudança de uma região que outrora estava em trevas, e agora neste momento, quando o evangelho entra, ela começa a desfrutar de luz e luz plena, pela presença de Deus. Agora isso é fruto do nosso investimento. Alguém investiu para que nós fôssemos alcançados, e a nossa missão é dar o mesmo fim, ou a mesma finalidade para os nossos recursos, aplicando os nossos recursos no reino de Deus. Deus vai lhe prosperar abundantemente. Você crê nisso? Então, diga comigo assim: Deus, diga, pode enviar. Não, Deus não vai enviar desse jeito não, certeza que não. Teve um dia que Deus falou comigo algo muito interessante. Ele falou assim:
separe essa oferta aqui, R$100, para essa tal pessoa. Agora só entrega se essa pessoa for no culto. Eu separei, vi no culto e a pessoa não veio. Aí Deus falou algo muito interessante, porque eu fiquei triste com aquilo. Eu queria abençoar a pessoa. Deus falou assim: é assim que funciona comigo. Muitas vezes eu tenho algo preparado para ser derramado, para ser entregue para alguém, mas esse alguém não se dispõe para receber. Deus, Ele quer te abençoar poderosamente. Agora você precisa estar disposto para receber tudo que Deus tem para você. Deus vai te abençoar poderosamente, abundantemente. Toda a provisão plena vai ser canalizada para a sua vida. É promessa de Deus para você. É promessa de Deus. Agora, eu e você temos que compreender que tudo tem uma finalidade. Você vai ter para você, mas existe aquilo que não é para você. Existe aquilo que deve ser investido no reino de Deus. E quando você investir, Deus vai mandar mais. E quando você continuar investindo, Deus vai mandar mais. E quando você se dispor a continuar, Deus vai mandar mais e mais e mais e mais e mais, todas as vezes que você investir no reino de Deus. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Último ensinamento: desenvolva uma nova mentalidade. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele fala da importância de ter a nossa mente renovada. Eu e você precisamos compreender o quão é importante a renovação da nossa mentalidade. Como é importante. Deus, Ele tem a sua vontade para ser estabelecida nas nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas tudo isso é fruto de uma mente renovada. Tudo isso é fruto de uma nova mentalidade que é gerada, que é criada. E nós somos responsáveis por essa nova mentalidade, para que ela surja nos nossos corações. E eu e você temos que pensar em eliminar 2 pensamentos que podem acompanhar a nossa vida desde o nosso nascimento. O primeiro é o pensamento de orgulho, que está ligado à nossa carnalidade, e depois o pensamento de miséria, que está ligado à nossa espiritualidade. Funciona mais ou menos assim, ó. A mentalidade, aquele que tem uma mentalidade de orgulho, ele vai dizer assim: eu sempre mereço mais. Não significa que você não pode desejar ir além, mas nós estamos falando daquele que tem a mentalidade de orgulho. Ele sempre vai desejar mais, sabe por quê? Porque ele nunca está contente com aquilo que tem. Nunca está contente com aquilo que tem. Então o orgulhoso, aquele que tem a mentalidade de orgulho, ele sempre vai desejar mais. Agora existe um outro pensamento e outra mentalidade, que é a mentalidade de miséria. Ela sempre vai dizer: olha, eu devia me sentir culpado. Eu devia me sentir culpado. Deus me abençoou com uma casa maravilhosa. Nossa, mas tanta gente aí nesse frio que não tem onde morar. Não significa que a gente não tenha que ajudá-los e que eles não mereçam ser ajudados. Mas nós estamos falando de gratidão. Ele sempre vai se sentir culpado, e não é possível ver nele esse reconhecimento daquilo que Deus já fez por ele. Agora, essas 2 mentalidades devem ser substituídas pela mentalidade de gratidão. E essa, independente de qualquer coisa, ou daquilo que ela esteja vivendo, ela sempre vai levantar as mãos para os céus e vai dizer: obrigado, o Senhor me abençoou. Obrigado, o Senhor me abençoou. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter e desenvolver essa mentalidade. É como se alguém chegasse perto de você e dissesse: uau, que casa linda essa sua. Aquele que tem a mentalidade de orgulho diria assim:
Você não viu as outras que estão prestes para ser construídas, maiores e muito melhores do que essa. Espera só uns 2 meses, elas ficarão prontas. Aquele que tem a mentalidade de miséria ou de pobreza, ele vai dizer assim, olha, ele recebeu o mesmo elogio, mas ele vai dizer assim, olha, essa daí eu comprei baratinho, foi num leilão, estou pagando as prestações, as suaves prestações. Aquele que tem a mentalidade de gratidão, ele vai levantar as mãos para os céus e vai dizer, obrigado, o Senhor me abençoou. Aquele que tem a mentalidade de orgulho sempre vai elevar aquilo que tem para mais. Aquele que tem a mentalidade de pobreza e de miséria sempre vai decair aquilo que tem para menos. Aquele que tem a mentalidade de gratidão sempre vai dizer obrigado, foi o Senhor que me abençoou. Queridos, é possível que você ainda não esteja desfrutando de tudo que você tem sonhado, de tudo que você tem almejado, de tudo que você tem planejado, até de tudo que você tem escutado daquilo que Deus tem para você. Mas você não pode desenvolver essas duas mentalidades. Você precisa ter uma mentalidade de gratidão sempre. É possível que a sua casa ainda esteja precisando de algumas reformas, mas levante as mãos para os céus e diga obrigado, foi o Senhor que me abençoou. Seja grato em todo o tempo. Seja grato pelo lugar onde Deus te plantou. Seja grato pela família que Deus lhe concedeu. Seja grato pelo seu casamento. Seja grato pela vida dos seus filhos. Seja grato pela sua casa. Seja grato pelo seu carro. Seja grato, meu irmão, pela sua moto. Seja grato pelos recursos que Deus tem enviado para que você pegue um transporte coletivo. Seja grato em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então levante as suas mãos para os céus e comece a agradecer sempre, diga obrigado, 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 porque o Senhor tem me abençoado, obrigado porque o Senhor me abençoou, e obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor vai continuar me abençoando, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Desenvolva esta mentalidade, a mentalidade de gratidão, porque tudo vem do Senhor. Para finalizarmos, Deuteronômio 8, versículo 18, a equipe de louvor já pode vir, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tenha essa consciência, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Desenvolva esta mentalidade de gratidão por tudo que você tem recebido. Está ficando velho? Seja grato. Estão passando os anos? Seja grato. Continue sendo grato por tudo, porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Você entendeu a mensagem de hoje? Não é sobre dinheiro, não é sobre dizimar, não é sobre ofertar, não é sobre primiciar, é sobre confiar, porque em quem você confia, você descansa. Mamon quer fazer com que a nossa confiança esteja nas riquezas, nos bens e no dinheiro, fazendo falsas promessas, mas tudo isso nós só encontraremos no nosso Deus verdadeiro, porque Ele é a fonte de provisão plena, e a nossa confiança precisa ser pautada, firmada no nosso Deus, por toda a eternidade.